Estamos a exatos 5 meses do dia em que os brasileiros vão às urnas exercer o mais legítimo direito de escolher deputados estaduais, federais, senadores, governadores e o presidente da República. O dever cidadão precisa ser encarado por cada um de nós com a responsabilidade de contribuir para um futuro com mais dignidade, respeito e valorização às quase 200 milhões de pessoas que vivem nesse país. Somos e queremos continuar sendo sonhadores. Desejamos uma vida com menos violência, com saúde de qualidade, com melhor saneamento, infraestrutura, mais emprego. E tudo isso passa por nossas mãos através do voto. E assim é que a TV Cidade Verde chega a mais um ano de super cobertura das eleições. E por nossas lentes, você piauiense já está acostumado a se informar sobre todos os fatos políticos importantes e que, em ano de eleição, tem espaço garantido. São 32 anos fazendo parte da vida desse Estado e cobrindo cada detalhe de todas as 16 últimas eleições. Debates, sabatinas, reportagens especiais, cobertura diária dos fatos, apuração campeã de audiência. Você é nosso convidado especial para as eleições 2018, porque você sabe, tradição é tradição, é Cidade Verde na eleição. Eleições 2018. Tradição é tradição. E para esta cobertura especial das eleições 2018, nós contamos com um time muito especial de jornalistas, de repórteres, que vão acompanhar cada um dos passos dos pré-candidatos, analisar os cenários políticos e a participação sua, cidadão, que acompanha o trabalho da TV Cidade Verde e que sabe que aqui está a cobertura campeã. Eu tenho aqui no estúdio Elivaldo Barbosa, nosso editor de política, temos Zósimo Tavares, jornalista de grandes tradições também de coberturas, Nádia Rodrigues, nossa diretora de jornalismo, Nádia Rodrigues, que comanda este time. Temos também o jornalista Fenelon Rocha, diretor da Rádio Cidade Verde, também com larga experiência nas coberturas eleitorais ao longo dos anos. E, claro, todo o grupo de mídia Cidade Verde, Cláudia Brandão, editora-chefe da revista Cidade Verde, Délio Rocha, correspondente do grupo Cidade Verde em Brasília, e Yala Sena, editora-chefe do cidadeverde.com. É com este time de jornalistas que nós vamos levar até você todas as informações em torno das eleições 2018. A TV Cidade Verde se consagra pela tradição na cobertura das eleições. E este ano é importante você, cidadão, saber da importância da participação política. Precisamos de união, por mais que os pensamentos sejam contrários. Ninguém é igual. As histórias são diferentes, as ideias são diferentes. Mas vivemos no mesmo Brasil, no mesmo estado. É isso que importa. No final de tudo, o que vai valer é o bem coletivo. E é quando todo mundo se mistura que essa força transformadora acontece. Sim, somos os eleitores, a turma que decide. Queremos ouvir planos de governo, propostas, verdades e sim, queremos ser ouvidos. Mais do que nunca, queremos participar deste momento decisivo e nosso. É hora de se ligar nas eleições 2018. Tradição é tradição, é Cidade Verde na eleição. 32 anos de cobertura da TV Cidade Verde nas eleições, e nesse ano, na eleição 2018, não será diferente, 16 eleições. Nádia Rodrigues, nossa diretora de jornalismo, mais uma vez da TV Cidade Verde, e o Grupo Cidade Verde de Mídia está pronto para esse trabalho. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os nossos colegas aqui, ou ali no telão, ou lá em Brasília. Boa tarde a você, telespectador, que é a grande razão disso tudo está acontecendo, sempre foi, né? Desde 1986, quando essa história começou ainda com a TV pioneira. Você que é o leitor da revista Cidade Verde, o internauta do portal cidadeverde.com, ouvinte da Rádio Cidade Verde, você que está acostumado a acompanhar essa boa informação aqui pelas lentes e também por
pelos outros veículos. Então, esse ano, é claro, Joelson, que nós, mais uma vez, estamos preparando, como já diz aí o nosso slogan, tradição, é Cidade Verde na eleição, uma ampla cobertura desse processo. Estamos, como você também disse agora há pouco, há exatos 5 meses das eleições. No dia 7 de outubro, iremos às urnas e, a partir de hoje, todos os dias, de uma forma muito intensa, uma programação muito especial, nós iremos ter esse contato mais próximo através das informações, das notícias, das curiosidades, do esclarecimento ao eleitor de como tudo isso vai acontecer, passando, claro, pelo dia a dia dos candidatos, passando pela cobertura das convenções, passando por todo o processo da campanha política que vai se iniciar em agosto. Esse ano, eu acho que vai ser um ano muito importante, um ano em que provavelmente o eleitor vem com uma visão nova do processo, que os nossos analistas de política têm muito mais embasamento para falar sobre isso do que eu. Mas eu quero convidar hoje, especialmente hoje, a todos os nossos telespectadores a seguir com a gente. Todos os dias os nossos telejornais, no Notícia da Manhã logo cedo, aqui na TV Cidade Verde, aqui no Jornal do Piauí, no Jornal Cidade Verde à noite, com Francisco Lima, que não está aqui, mas está acompanhando também de perto tudo isso. E também com todos os nossos repórteres, produtores, todo esse time, essa parte operacional e técnica que faz especialmente a TV Cidade Verde. Depois as meninas podem falar melhor sobre os outros meios, o Fenelon sobre a rádio também. Mas então é isso, essa mensagem de que aqui existe um compromisso muito grande de que faremos mais uma vez, como já é tradição ao longo dessas 16 eleições, faremos a 17ª com muita vontade, muito compromisso e com a sua participação, certamente, fazendo com que a gente tenha um processo democrático muito bonito, bacana em 2018. E essa história da TV Cidade Verde, do Grupo Cidade Verde, se constrói ao longo desses anos de trabalho. Você vai conhecer um pouco da história das grandes coberturas das eleições da Cidade Verde na reportagem de Gorete Santos. A TV Pioneira estreava em 1986, quando o Brasil respirava novos ares com o processo de redemocratização política. No mesmo ano, os piauienses acompanharam as eleições para governador, que deram vitória a Alberto Silva e Lucídio Portela. Daremos toda a nossa energia, toda a nossa capacidade de trabalho, toda a nossa experiência administrativa para a realização do grande programa, visando apenas as altas aspirações do Piauí. Muito obrigado. 2 anos depois, o país ganhava uma nova Constituição e o Piauí, a primeira grande transmissão do processo eleitoral por uma emissora de TV. Era o início de uma tradição que completa agora 30 anos. Numa época em que a contagem era feita na cédula de papel e se prolongava por semanas. Um aspecto era muito peculiar aqui da Assembleia Legislativa. Às vezes a totalização dos votos ocorria de modo tão lento, por razões tecnológicas, que ora a Assembleia tinha uma composição, pouco tempo depois já mudava completamente, causando muita ansiedade. Aí você imagina, olha, uma hora eu estou disputando aqui uma vaga no parlamento, depois já não estou mais. No outro dia eu já apareço de novo. Então gerava uma expectativa muito grande por parte dos candidatos, dos partidos. A contagem dos votos acirrava a disputa e poderia modificar completamente o resultado das eleições. Será que alguém tem dúvida? Qual é a sua expectativa? Se Deus quiser, vencer no primeiro turno. O Piauí tem uma história de eleição muito disputada, terminando ou não no primeiro turno. A de 1994 ela foi considerada atípica. Saía de Parnaíba, do norte do estado, um prefeito, Mão Santa, dissidente do bloco governista da época, que era muito grande, formou uma aliança de oposição muito pequena, muito aparentemente frágil, levou o pleito para o segundo turno e acabou virando totalmente a expectativa de resultado eleitoral. No dia do pleito,
Todos os profissionais são envolvidos para levar aos eleitores informações detalhadas, desde o trabalho da Justiça Eleitoral, a movimentação nos locais de votação, os votos dos candidatos, até o processo de apuração ao vivo. Nossas equipes percorrem zonas eleitorais trazendo o resultado dos boletins de urna, antes mesmo da divulgação pelo TRE. Acompanham a espera dos candidatos pelo resultado, a comemoração da vitória e até o desabafo de quem é derrotado nas urnas. Se você considerar alguns aspectos que envolveram a campanha, que fica a critério da população fazer o julgamento. A atenção voltada para as eleições, o cuidado com as informações transmitidas, aproxima os candidatos e a Justiça Eleitoral da população. Vou assistir para saber quem é que está na frente, principalmente o meu candidato que eu voto. Sempre eu faço isso, que é para ver se o candidato que eu votei para ele, a gente, como nordestino, diz assim, vê se está de cima. Primeiro passo já até o final. E acompanho os trabalhos também de cada um, né? Sempre com uma boa cobertura. Desde o início que eu acompanho. É possível, nesse prazo, ver um quadro evolutivo de como foram se desenvolvendo as candidaturas, o quadro partidário, as personalidades que se envolveram diretamente na política estadual. Isso é um quadro retrospectivo bastante interessante porque possibilita uma informação importante para que o eleitor possa fazer uma leitura com base em algumas eleições passadas e em cenários diferentes, mas que o auxiliarão a pensar a sua escolha. Dado essa tradição que a Cidade Verde já vem desenvolvendo, e aí adota de uma maior credibilidade para, de fato, confrontar certas notícias que venham distorcer ou dificultar a compreensão do processo eleitoral e também das condições sociais e econômicas do Brasil e do Estado. De Alberto Silva a Wellington Dias, de João Ferraz a Firmino Filho, todos os governadores e prefeitos da capital, na República recente, tomaram posse sob nossas lentes, deixando registros históricos na memória da TV. Foi assim também com a substituição da urna de lona pela máquina eletrônica, iniciada em 1996. 10 anos depois, os votos seriam totalizados após 15 horas de transmissão ao vivo. A tecnologia transformaria para sempre os processos de votação e apuração, garantindo mais segurança e agilidade nos resultados. Modernização que também chegava à emissora. 10 anos após a primeira grande cobertura das eleições, a tradição iniciada pela TV Pioneira passava a ser transmitida pela Cidade Verde. Tecnologia que trouxe dinamismo, qualidade e um alcance muito maior na transmissão dos debates da TV Cidade Verde. Momento de expectativa e muitas vezes decisivo para o eleitor, diante do confronto de ideias entre dezenas de candidatos que passaram pelos estúdios da TV Cidade Verde ao longo desse tempo. Inovação mais uma vez em 2010, com o primeiro debate transmitido pela internet, através do portal cidadeverde.com. Nos últimos anos, os caminhões de transmissão ao vivo foram cedendo espaço para a internet, enquanto a biometria chega a 100% dos municípios piauienses nestas eleições. E o título de papel já pode até ser substituído pelo digital. Você vendo ao longo de todos esses anos como a TV Cidade Verde e agora o Grupo Cidade Verde construiu toda essa tradição, essa história na cobertura das eleições. E há muitas histórias importantes ao longo desses anos de cobertura. Fenelon Rocha, diretor da Rádio Cidade Verde, jornalista Fenelon Rocha, nós vimos aí algumas das eleições, inclusive aquela de 1986, a primeira eleição geral nesse processo de abertura política, um marco nas eleições nacionais. Sem dúvida, Joelson. Um marco importante era a estreia da Cidade Verde, mas era também o principal passo da democracia brasileira, que realizava ali a primeira eleição geral. E nós tivemos também naquele pleito, Joelson, a eleição mais disputada no estado do Piauí, tanto para governador
como para senador. A disputa para governador, que não tinha segundo turno naquela época, ela se dá por uma diferença de 1,6%, pouco mais de 1,5%. 14.728 votos de diferença. Pois se você está achando pouco, para senador foi pior. A diferença entre o primeiro e o segundo lugar, eram eleitos 2 senadores, foi de 0,7%. A diferença entre o primeiro e o quarto foi de 2,2%. Impressionante. Agora, outra eleição também marcante pela disputa, Zósimo Tavares, foi a eleição de 1994. Nós vimos até aí o então candidato Átila Lira, concedendo entrevista à TV Cidade Verde. Sim, também, mas antes, Joel, em 90 tivemos uma eleição muito parecida com essa de 86, que foi uma disputa final entre Freitas Neto e o Alferraz. Naquela eleição de 90, foi a primeira em que houve o segundo turno. E o segundo turno foi assegurado por uma diferença de pouco mais de 300 votos. Então, foi num universo de eleitor de milhares de votos, foi uma quantia insignificante. Então, mais uma prova de, como mostrou a reportagem aí, do acirramento das disputas eleitorais, em que o ponto fora da curva foi, como disse o Elivaldo, ainda com o cabelo bem pretinho, aquela de 1994. Olha, mas esses cabelos brancos, Santa, né? Esses cabelos brancos que você registrou aí do Elivaldo faz parte também da história, da construção dessa tradição, né, Elivaldo Barbosa? Você está pronto já para essa cobertura, Elivaldo? Assim, Joelson, exatamente. A trajetória de cobertura eleitoral da TV Cidade Verde é uma trajetória marcante e que tem repercutido muito na população, nos telespectadores. É como diz o nosso slogan, tradição é tradição, Cidade Verde na eleição. Ou seja, é um time, como você percebe aqui, hoje não só da emissora de TV, mas do portal, da revista, da rádio, que passa a ser incorporada ao grupo de forma muito dinâmica, com a equipe de jornalismo muito atuante. Então, é um esforço coletivo e quem tem a ganhar é a população, é o telespectador, o internauta, enfim, aqueles que acompanham o trabalho da TV Cidade Verde. Nós teremos, então, uma cobertura ainda com uma tradição ainda mais aperfeiçoada para levar todas as informações referentes ao pleito de 2018. Porque durante muitos anos, Elivaldo Barbosa, nós falávamos da TV Cidade Verde. É verdade. Agora nós falamos também da revista Cidade Verde, com Cláudia Brandão, editora-chefe, do Délio Rocha, que chegou recentemente trazendo as informações direto de Brasília, e Ala Sena, do cidadeverde.com, com toda essa cobertura.